Mas o Senhor fez o universo. Pai, entrego a tarde de hoje nas suas santas mãos. Nesta boca que o Senhor escolheu para ministrar a sua palavra, não permita que saia nenhuma palavra que virá no sentimento humano, porque não haverá benefício nenhum. Mas faz com que toda palavra, do princípio ao fim, seja divina, pela glória do seu nome e pelo nosso bem-estar. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Abrimos as nossas Bíblias, faz favor. Teremos dois textos bíblicos. Começaremos no texto bíblico que nos acompanhou durante toda a semana da intercessão. Depois iremos no segundo. O nosso primeiro texto começa no livro de Marcos, no seu capítulo 6. Em vez de começar 33, começa 35 até 39. Depois, no mesmo livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 1 a 9. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 35 a 39. Amém. Versículo 35. Versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre erva verde. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 9. Amém. Versículo 1. Versículo 1. Versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus assistiu seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não tenham que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu, Deus aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também um pouco de peixes, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços sobejaram,
levantando 7 alcofas, e os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. A palavra do Senhor. Amém. Sentemo-nos em nome de Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. A independência é o nosso tema do mês. Dentro da independência, muitos de nós nascemos, crescemos com uma ideia seguinte dos colonos que ocuparam os nossos territórios. Pegamos as katanas, segundo a história, lutamos, os portugueses deixaram Angola, como outros brancos que deixaram outros países africanos. E ficamos com a imagem da independência como se fosse simplesmente a liberdade territorial. E continuamos a viver com a imagem da independência desta forma. Esquecemos outras partes mais importantes. Podemos ter independência territorial, mas se não tivermos independência econômica, continuaremos na dependência. Independência espiritual, independência psicológica. Há muita fila de tantas coisas que nós podemos sublinhar na independência, que é preciso que cada um de nós tenha independência, que sai na dependência. Porque a dependência traz influências, muitas das vezes negativas, nas nossas vidas, que muitos de nós ignoramos. Imagina, temos as pessoas das nossas famílias, na sociedade, na igreja, uma pessoa formada, bem formada, mas vive todos os dias lamentando porque não tem emprego. Sabe por quê? Porque essa pessoa vive na dependência no seu estado psicológico, que ele estudou para depois procurar emprego. Não está conseguindo libertar a mente dele, que eu estudei para criar emprego. Quer dizer, e ele tem na mente que estudei para procurar emprego, mas não consegue libertar a mente dele ao ponto de pensar que eu me formei para criar emprego. Porque uma pessoa que pensa assim não vai sofrer procurando emprego, porque você vai criar emprego através da capacidade que você tem. Independência é importante, porque quando não há independência verdadeira, no sentido verdadeiro da palavra, viveremos com muitas dificuldades. Como nessa história, quem ouviu a leitura parece a mesma história, porque estão a falar da multiplicação de pão e peixe. A ação é a mesma, mas a história não é a mesma. É duas histórias que aconteceu no tempo diferente. O que esse texto pode nos
ou pode contribuir nas nossas vidas. Nini teste que contribuir na vida biso. Antes de começar a desenvolver o tempo, o teste bem dizer, nós temos problema mesmo da dependência religiosa. Se tornamos dependentes da religião. Amém? Amém. Às vezes é complicado alguém ouvir isso na boca de um pastor. Mas é a verdade. Quem nos coloniza, ele domina sobre nós. Domina sobre as nossas riquezas. Domina até sobre os nossos pensamentos e sobre a nossa liberdade. Muitos de nós começamos a confundir entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com a religião. São duas coisas diferentes. Deus é Deus, com a sua palavra continuará a ser Deus, nunca vai mudar, nunca vai diminuir, Ele continuará Deus como é. Aleluia. Amém. Sentemos-nos, faz favor, que Deus abençoe. Se quiser fazer filme, aproxime. Amém. Para ir ver em casa. Mas se falhar, contacta a imprensa. Vão te dar imagem completa. Tá bom? Okay. Acontece que a religião, a Bíblia é vontade de Deus. Mas a religião é vontade humana. Porque ninguém vai me dizer que é Deus que diz que vocês sejam católicos, vocês sejam testemunha de Jeová, vocês sejam pentecostal, vocês sejam quimbanguistas, vocês sejam toquistas. Não é Deus. Isso é coisa humana. É coisa dos homens. E o que acontece? Nós se tornarmos dependentes a religião, mas não somos dependentes a Deus. Obedecemos às ordens que os pastores criam, os padres, anciãos que lá, na religião, mas rejeitamos a palavra de Deus. É por isso que Satanás está reinando nas nossas vidas. Como é que um pastor pode cobrar alguém dinheiro para orar ao favor dele? O próprio pastor que está a orar ao teu favor disse muito bem na boca dele: Senhor, cura esse irmão. Senhor, cura essa irmã. Você não está vendo que ele está pedindo em alguém para curar? Não é ele que está curando, é alguém que está curado. E agora, quando ele te cobra dinheiro, a pessoa que curou pediu quanto? Aleluia. Gente, em nome de Jesus. A pessoa que curou, aquela pessoa que pediu para curar, cobrou quanto? Se a pessoa que curou não pediu nada, como é que o pastor ou profeta pode cobrar? Sabe por que pagamos? As nossas mentes estão presas. Não há independência psicológica. A religião nos sequestrou, nos tirou na presença de Deus, colocou-nos no controle. É por isso há religiões para você ir visitar uma outra igreja. Você tem que pedir autorização na direção da igreja, tem que te dar carta. Isso é o controle total. A vida é minha. Da mesma forma que eu decidi de estar na vossa igreja, é da mesma forma que eu posso decidir de sair. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Faz favor, sente que Deus nos abençoe.
Não podemos tokokite privar kopekisa a liberdade de eleição. Independência vem para nos dar liberdade. liberté ya moto po dépendance comme ça biso liberté A graça vem para isso. ngolwe yi pona yango Jesus vem para isso. yesu aye pona yango Primeiro Jesus viu quanto o mundo estava na dependência do Satanás. Como é que Satanás controlava o mundo? ya yambo yesu amoni lolenge nini mokili ezalaki dépendance Porque além do povo do Israel, o resto das nações, cada um tinha deuses dele. Satanás se escondia atrás. kwa part israele moto na moto azalaki na oyo aye satana na O nsima próprio povo do Israel libota yango moko estavam israele na escravatura da religião. azalaki na bombo ya religion E ele vem para tirar ser humano na escravatura. eya ye pa longola moto na bombo Jesus vem para dar liberdade a cada ser humano. yesu aye bapesa liberté na moto moko O moko propósito de Jesus não é te pegar, te colocar diante da religião, mas sim te pegar, te colocar diante ao seu Pai. yo te kotia liboso ya religion kasi kozwa yo kotia liboso ya tata na yo Aleluia. amen Bendito seja o nome do Senhor. pambola makombo ya Sentemos-nos, faz favor, que Deus nos abençoe. zomba pambola biso Já não estamos a conseguir servir Deus em condições. tozoka suti kosala nsoma condition As pessoas já não estão a conseguir fazer as coisas compreendendo a essência e vontade de Deus, tozoka suti kosala makambo kososola essence mpe mokano nsombe porque estamos sequestrados. po tozala te A religião criou as suas regras, religieux ekela baregle nango as suas leis, mibeko na bango o seu modo de viver. lolenge na bango ya kovivre As pessoas se apegaram com esses modos bato babikanga na lolenge e oyo abandonaram a Deus. e batika nsombe É por isso nós notamos yango biso tomonaka as pessoas bato fiel fidèle na uniforme da igreja. na uniforme tonga Andam com ele em toda parte. batambolaka yango bisika nyonso Uniforme limpo. uniforme petwa Mas a própria pessoa não anda em toda parte com o nome do Senhor. kasi moto ye moko atambolaka te bisika nyonso na komba A nkolo mesma pessoa que tem o uniforme da religião moto moko aza uniforme ya anda religion com ele em cima para baixo. azotambola yango likolo mpe na se Mas a mesma pessoa é o grande fofoqueiro e grande fofoqueira da rua. kasi moto moko motongi monene mwasi mobali ya balabala E o seu uniforme está fazendo com ele o quê? e uniforme na yo ozosala na yango A nini? religião te sequestrou. religion ya rapte yo Precisamos de independência. toza na bosinga ya dépendance Rancor nos corações. rancœur na mitema Má interpretações dos irmãos na igreja. interpretation mabe ya bandeko na etonga Outros entram na igreja para ver qual é o sapato que meteu, por que o sapato dele tem a mesma marca com aquele, por que foi meter aquele cabelo tipo daquele. Quer dizer, você está fazendo o que na igreja? akoti ayeba marka sapata moninga suki ya moninga yo elingi koloba nini ekosala na etonga Se habituamos assim, tomesana boye crescemos assim. tokola boye Religião nos matou por dentro. religieux boma biso na É por isso não conhecemos a força e a essência do amor do Cristo e misericórdia. ya bolingo ya nkolo mpe mawa ya nkolo Temos dificuldade para perdoar. toza na pasi ya Temos kolingisa dificuldade para toza na amar. pasi ya kolinga Se apegamos com mal. tomikangi na mabe É por isso, pequena coisa, yango likambo aí só moke vão buscar o mal que já passou. bate bakoluka mabe Traz no eleka, presente. amemi yango na Sente, présent faz favor. No mês de fevereiro, na mois février você não me fez isso, yo sakinga mas fevereiro já passou. si février si eleki Estamos em novembro. tokomi na novembre Estamos em novembro. toza na novembre Agora imagina você com esse hábito. esika okanisa yo na bizaleli oyo Mas à noite, rondo boiaba, xinda bababa, roca bababa, renga bababa. Está fazendo o quê? Está fazendo barulho. ozosala makelele Deixa os outros dormir. tika basusu kolala Isso não é oração. oyo eza libondeli te Isso não é oração. oyo eza libondeli te É hábito da religião. eza momesano ya religion Muita gente já nem sabe orar. ebele kutu bayebi susu te kobondela Perdeu as palavras bíblicas. babungisa malobo eza Porque makomi começa já correndo. Caba, xinga, oza caramba, bandi sanga, deja na como, xinga. monoko ya sika azolo monoko ya sika E eu te pergunto, está falando o quê? Ou porque língua dos anjos? O que é que te prova que o que você está falando em língua do anjo? yo monoko ya bamwanze nini ezotalisa yo eza monoko ya bamwanze Esse que é o problema, a ignorância. oyo nde likambo ignorance Mesmo português, você não pode falar rondo, rondo todos os dias. ata kutu portugal koki te koloba mikolo nyonso rondo rondo Pão é pão. lipe eza Água? lipa
e água. Cada coisa ao seu nome. Aleluia. Amém. Porque você todos os dias ronda. Então você só fala uma coisa. É bíblico, língua dos anjos. Mas nós não podemos pegar isso e transformar isso na forma que a religião deu. Olha, ora a Deus, limpa o seu coração, ora de coração, se humilha diante dele. Se o Espírito dele te visitar, você vai falar a verdadeira língua dos anjos. Você não inventa, a língua vai sair por si. Aleluia. Que Deus abençoe. Sentemos-nos, faz favor. No capítulo 6, como já disse, parece a mesma história, mas são duas histórias do tempo diferente. O Senhor tem coisas aqui que vai nos ajudar a libertar mais ainda as nossas mentes. Não no sentido da religião, mas no sentido da palavra. No capítulo 6, começando no seu versículo 35 até 39, aqui estamos a ver um povo, porque se começar 33 vai compreender melhor. Os que estavam na semana sabem. Jesus estava com ele. Jesus pregou a palavra. Depois de terminar, a Bíblia diz: Jesus atravessou. Mas eles, este povo, correram no outro lado e chegaram antes de Jesus. Isso nos mostra um povo que não olham as circunstâncias, não olham as dificuldades, quando o problema é estar na presença do Senhor. Porque o Senhor foi de barco. Se fosse um povo com a mente fechada, poderiam muito bem dizer: mas se Ele é o Senhor, foi de barco, e nós por que temos que ir a pé? Vamos esperar quando Ele voltar. Mas quem te disse que Ele vai voltar? Esse aqui é o problema. Eles não esperaram, não olharam as condições. Hoje em dia, há pessoas só vão à igreja porque tem carro. Se o carro dele estragar, não tem capacidade de apanhar táxi para ir à igreja. Ele vai sentar em casa. Se o carro vai ficar 3 meses no mecânico, e ele também vai ficar 3 meses à espera do carro. Então você está na dependência. É difícil calcular a espiritualidade. É difícil calcular a nossa relação com Deus. Porque não existe fórmula que o espaço ou dividido pelo tempo vai dar velocidade, ou velocidade multiplicado por tempo vai dar espaço, como a física nos ensina. A relação com Deus, essas coisas não existem. Não existe. O próprio Deus pode te colocar em certas circunstâncias, não é para te tentar, mas para te passar na provação. Para ver como é que vais agir. Aleluia. Gente, faz favor. Essa maneira de Deus trabalhar, Ele transmitiu isto em nós. Porque Deus, quando passa uma pessoa nas provações, para ver o nível do seu amor para com Ele, é a mesma coisa que acontece entre nós. Se você dizer que você é meu amigo, eu vou acreditar que você é o meu amigo diante das circunstâncias. Para ver você mesmo meu amigo. Aleluia. Aleluia. Gente, faz favor. Se alguém te diz que te ama, não, vamos esperar a circunstância.
Porque as circunstâncias é igualzinho às provações. Você tem que mostrar o seu amor na pessoa que você diz que ama diante do problema, não fora do problema. Amém, igreja? Deus nos passa em situações. E deixa te informar, igreja. Por favor, tudo que tu passas, não diga que é provações. Vou te explicar por quê. Porque Deus só passa nas provações os filhos dele. Amém. Glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Gente, faz favor que Deus abençoe de propósito. Zomba pambola yonanko. Deus só passa nas provações Preve. os que lhe pertencem. Ba oyo bazaya ye. Quem não é filho dele, Nanyo azamona na ele yete. não passa nas provações. Yalekisakatina be preve. Quem não é filho dele, Nanyo yazamona na yete. você está vivendo o que diabo quer que você vive. Ozobika o diabo lingi yobika. Diabo vai te tentar de todas as formas Diabo komeka balolingi nyonso. para te desequilibrar. Po adize Mas os filhos de Deus Zombe. passam nas provações. Baleka kana be preve. Eles não passam na tentação de Deus. Ango baleka katina momeka. Deus não tenta ninguém Zomba meka kamoko. e não pode tentar ninguém. E akokitika. A Bíblia diz: quando alguém é tentado, não diga que Deus que está me tentando. Aleluia. Aleluia. Aplaudimos a palavra do Senhor, faz favor. Com muita força, porque Ele merece. Aleluia. Se quiser encontrar, pode ir no livro de Tiago. Aponta ali em casa. Tiago capítulo 1, versículo 13 até 14. Tiago 1, 13 até 14. É ali onde vai encontrar a Bíblia dizer: quando alguém é tentado, não diga que é Deus que está me tentando. Porque Deus não tenta ninguém ao mal. A Bíblia explica tudo ali. Tiago 1, 13 a 14. Jacques 1, 13, 14. Deus, quando nos passa nas provações, é para te instruir. E as provações de Deus também dependem de cada pessoa. Todos nós não passamos as mesmas provações. Cada pessoa passa na provação dependentemente do nível da missão que ele tem. Pode ser missão espiritual como social. Aleluia. Aleluia. Gente, faz favor. Davi era um homem espiritual, mas a missão dele não era espiritual. Davi era um homem muito espiritual, mas a missão dele era social, política. Ele era rei. Quem tinha missão espiritual é Samuel. Mas Davi, para ser rei, passou na formação. Deus, quando está passando alguém nas provações, está te preparar para um fim. Ele está te preparar para uma missão. Ele está te preparar para uma responsabilidade. Não é qualquer responsabilidade que se entra porque você quer. Não, a pessoa que Deus te escolheu mesmo para isso. O modo querer como não, Deus te escolheu para isso. Então você será preparado ou preparada para lá chegar. Aleluia. Aleluia.
Gente, em nome de Jesus. O que faz com que muitos de nós demoramos muito tempo, sofremos muito, só entendemos mais tarde? Essa história vai nos ajudar. Este povo não olharam a situação. Eles tinham um desejo. O desejo dele era estar na presença de Deus. É por isso que correram. Quando Jesus saiu no barco, encontrou eles. A Bíblia diz que teve compaixão deles e começou a pregar-los muita coisa. Acompanha muito bem. Vai ver a diferença nas duas histórias. Os discípulos aproximaram. Disseram, mestre, o tempo já está terminado, o dia está acabado. O tempo foi isso. E este lugar é deserto. Diga nesse povo para que vão nas aldeias próximas para comprar o que comer. Jesus disse, vocês próprios dão-lhes de comer. Mas Senhor, vamos receber todo o dinheiro onde para comprar tanta comida para essa toda a gente? Jesus diz, quantos pães você tem? Por que Jesus não perguntou se eles tinham pão ou não? Jesus afirmou, quantos pães tendes? Porque ele sabia que ele tinha. Mas a mente dele estava fechada no nível baixo. Deixa-te dizer uma coisa. Enquanto que você vai continuar a pensar pequeno na sua vida, não espera coisas grandes. Enquanto que vai continuar a pensar pequeno, não espera coisas grandes. Coisas grandes não vão acontecer na sua vida porque você pensa pequeno. Coisas grandes vai te matar. Coisas grandes vai te destruir. Mas quem pensa grande vai conseguir se equilibrar nas coisas grandes, porque ele pensa grande. Aleluia. Aleluia. Sente em nome de Jesus, faz favor. Pensa segundo a sua missão. Não para de pensar. Porque há pessoas ao seu redor que pensam um pouco. Tem, mas para eles não tem. Tem alguém de lado que multiplica até o que é pouco para alimentar muita gente. Mas eles não conseguiram entender isso por causa da pouca visão que eles tinham. Aleluia. Aleluia. Gente, em nome de Jesus, faz favor, que Deus abençoa. Não conseguiram entender por causa da pouca visão. Há pessoas assim, quando você se apega com eles, vão te abafar. Porque você pensa tão grande e eles vão começar a te fofocar. Olha o que ele pensa. Essa aqui vai pegar feitiço. Diga nele, sim, vou pegar mesmo. Se te dizer que você vai pegar feitiço por causa dos teus pensamentos, diga nele, sim, vou pegar mesmo. Amém. Aleluia. Amém. Gente, faz favor. Só que eles não sabem. Você vai pegar feitiço dos feitiços. Poder de Deus é feitiço dos feitiços. Poder de Deus está em cima de qualquer feitiço. Poder de Deus está em cima de qualquer feitiço. Aleluia. Gente, em nome de Jesus. Devolve os teus pensamentos nesse momento na tua casa. Começa a pensar a tua casa. Você conhece bem a tua sala. Vê a dimensão da sua sala. Quando você chega à noite, se não tiver ninguém em casa, vai encontrar sala escura. Agora vê a lâmpada que está na tua casa. Entre a dimensão da lâmpada e a dimensão da sua sala. Se querer encher a sua sala do chão para cima com as lâmpadas, vai entrar milhões. Mas aquela mesma lâmpada tão pequena lhe conecta só com energia para você ver a força dele na tua sala.
Amen. Ela é pequena, mas quando acende, domina toda a escuridão que estava tendo na sala. Uma coisa tão pequena, mas quando acende, a escuridão deixa o lugar, porque o mestre chegou. A luz da lâmpada é tão pequena, o que significa dizer, o mundo pode dizer que você é pequeno, você é pequena, mas você com a luz do Senhor, onde você entra, a escuridão cai. Aleluia! Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Acredita nisso. O mundo está querendo te fechar a mente para não acreditar. Você é uma lâmpada. É por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E essa luz do mundo está dentro de ti. Quando ele acende, a tua casa ilumina. Amen, amen, amen. Jesus. 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 Que o Jesus seja glorificado. Sentemos-nos, faz favor. O poder do Senhor está na sua palavra. Jesus. Somos a luz. Para que essa luz acende, primeiro passo, deixa de olhar as suas circunstâncias. Deixa de se apegar com a circunstância que você está vivendo. Por uma pequena razão. Para vir neste mundo, você não pediu a Deus para te criar. E Ele, quando te criou, nem perguntou a sua opinião se você queria vir no mundo. Então Ele fez tudo pela vontade dele. O que significa dizer, cada um de nós que está aqui, se estamos aqui nessa sala, é pela vontade do Senhor. Se estamos nesse mundo, é pela vontade do Senhor. E vontade dele não é você ser um lixo. Vontade dele não é você passar a vida a sofrer. Vontade dele não é o diabo te destruir. Vontade dele não é você viver na cadeia. Aleluia. 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 Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Ele te criou com vontade dele. Nós temos que procurar essa vontade. Dentro da vontade da criação, existe vontade da missão. Amen. Dentro da vontade da criação, existe vontade da missão. Quer dizer, primeiro a vontade ele te criou. Vontade de missão vem depois da pergunta: me criou para quê? Ele não te criou por acaso. Te criou para uma coisa. É essa coisa que nós temos que procurar. Muitos estão a entrar em confusão porque não estão a conseguir procurar. Aleluia. Que Deus te abençoe de propósito de onde você está, faz favor. Aleluia. Sentemos-nos, faz favor. Não permita que as pessoas te limitam, porque você está numa dificuldade econômica. Porque ele tem carro, você não tem. Porque ele tem casa grande, você não tem. Aí você se meteu na cadeia. Não faça isso. Enquanto que estás a respirar, ele não é mais do que você. Enquanto que estás a respirar, não é mais do que você. Enquanto que estás a respirar, o seu tempo ainda não acabou. Enquanto que estás a respirar, o seu tempo ainda não passou. Enquanto que estás a respirar, o deserto não é maior do que Deus que está te conduzindo. Em nome de Jesus. Sentemos-nos, faz favor. Jesus é o Senhor.
Jesus é magnífico. Yesu aza magnifique. Ele era e será para sempre. Yazalaki azapa kozala seko na seko. Bem amado, confiam em Deus. Baninga mito confia no Nzambe. Não confiam nas pessoas. Vou confiar até na bato. Hoje podem dizer que vocês são amigos, amanhã vão vos rejeitar. Amém? Mas confiam em Deus que nunca rejeita. Kasi confia no Nzambe ya boa kakate. É aquele que nos viu na sujidade. Ezomona biso na bosoto. Desceu. Akiti. Pagou preço com a própria vida para libertar você e eu. É porque Ele nos amou na verdade. Gente, faz favor. Jesus sentiu compaixão deles, porque sabia o que eles necessitavam. Mas os discípulos trouxeram outra conversa. Mas eles tinham pães. Jesus perguntou: quantos pães tendes? Disseram 5 com 2 peixes. Jesus mandou o povo sentar em rancho. Já explicamos o que é rancho. Sentaram em cima das ervas verdes. É porque Ele já transformou eles, as ovelhas dele. Sendo assim, não será eles a me pedir comida, porque as nossas ovelhas não nos pedem comida. Nós, os pastores, que acordamos de manhã, abrimos a porta, lhe levamos onde há capim, lhe metemos lá para comer. Quando termina de comer, arranjamos água. Quando bebe água, levamos em casa para guardar. O pastor que cuida das ovelhas, o pastor que se preocupa com as ovelhas. Senta para te contar uma coisa. É por isso ele diz: não se preocupem no que vão comer amanhã, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Aleluia. Aleluia. Porque ele é o verdadeiro pastor. Sente, faz favor. Faz sentar as ovelhas dele. Multiplicou alimento junto com a graça que eu peixe. Comeram, ainda sobrou. O Senhor, quando faz um povo ovelhas dele, primeira coisa que ele faz, disponibiliza condições. Ele disponibiliza condições. Aleluia. Amém. Faz favor. Alguém pode dizer: mas a minha vida está sem condições. Não. Você tem 5 pães. Você tem 5 pães. Mas como você quer comer 10, é por isso que está sem condições. Só que você esqueceu. Está ao lado de alguém que pode pegar os teus 5 pães e fazer isso 1000. Amém. Aleluia. Gente, faz favor. Você tem 5 pães. Está circulando no teu sangue. Você tem 2 peixes. Mas a mente como está fechada, é por isso não está conseguindo se alimentar e alimentar os outros. Jesus quando diz: vocês vão dar-lhes de comer, porque ele sabia que podem, mas a mente não permitiu. E ele mostrou o caminho. Fez maravilha. Primeira coisa. E ele cria condições. Ele cria condições. Milagrosamente.
divinamente falando. Quando você esquece as condições que você vive, quando você esquece as dificuldades que você tem, mas você corre para estar na presença dele, tendo carro como não, tendo transporte como não, mas você corre para estar na presença dele, e ele já vai ter compaixão de ti, e ele vai começar a criar condições. Ele não vai te contar que condições que ele está criando, ele não vai te contar o que é que vai te dar, ele vai guardar segredo até quando vai te dar. Aleluia, aleluia, achante em nome de Jesus. E ele vai te dar, você vai comer, ainda vai sobrar, ainda vai sobrar. Jesus, que Deus seja louvado. Ainda vai sobrar. Depois de criar condições, quando ele multiplicou pães, deu-lhes de comer. Isso é condição social. Mas o que aconteceu depois? Depois de lhes dar pão, a Bíblia diz, ele diz aos discípulos, avançam. Os discípulos subiram no barco, avançaram, mas ele ficou. Depois de despedir o povo, subiu a montanha, foi orar, subiu no encontro. Esse encontro é para ir preparar condições sobrenaturais de um povo que ele já resolveu a situação social. Aleluia. Gente, faz favor. Ele soube para conectar as ovelhas ao Pai, para com que as suas ovelhas começam a viver uma vida sobrenatural. No princípio é difícil, porque as pessoas que estão ao seu lado não vão te entender. Sobrenatural cria confusões na mente das pessoas. Se quiser compreender, é no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não pode dizer, olha, não pode compreendê-la, porque lhe parece loucura, porque ela é discernida espiritualmente. Primeiro livro de Coríntios 2:14. Quando Deus conecta alguém, o teu comportamento vai virar estranho, vai agir estranhamente. O mundo vai te esperar no lado natural, mas você está agindo no lado espiritual. Então o mundo não vai te entender. No princípio haverá confusão. Aleluia, aleluia. Sentemos-nos, por favor. Haverá confusão. Senhor subiu a montanha, orou. Quando desceu, é aí onde aconteceu a história que muitos de nós sabemos. Ele foi atrás dos discípulos, andou sobre as águas. O próprio discípulo que eles chamavam de mestre, como a mente dele ainda estava presa, viram o mestre, mas deram poder ao Satanás. Eles deram poder ao Satanás, porque eles chamaram de fantasma. Por que não gritaram: ei, Deus? Por que fantasma? Porque para eles só fantasma que tem aquela capacidade, Deus não.
Só fantasma que pode andar sobre as águas. Mas Deus não. Esse é o grande problema. Não parou por aí. Quando ele andou sobre as águas, ele voltou ao trono dele. Voltou no princípio. Quando o mundo estava sem forma e vazio. Quando o mundo estava sem forma e vazio. Quando o mundo estava sem forma e vazio. A treva cobria o abismo. Somente o Espírito de Deus que se movia sobre as águas, que se movia sobre as águas. Eu vim na tarde hoje para te dizer uma coisa: quando a dificuldade está assolar a sua vida, o Senhor virá para te dar pão. O pão que vai te dar não será ainda mudança na tua vida. O pão que vai te dar será só um flash. E ele vai subir no trono dele. Ele vai mover sobre as águas para um propósito. Para um propósito. Qual é este propósito? Ele subiu no trono para declarar que haja luz. Que haja luz. Que haja luz. Que haja luz. Aleluia. 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 Sentemos-nos em nome de Jesus, faz favor. É por isso muitos de nós notamos, quando se apegamos com Deus, não podemos esquecer disso, que o diabo, quando entrou nas nossas vidas, nos destruiu. Nós é que não demos conta. Ele nos destrói. O Deus, quando chega, encontra tudo destruído. E Ele é Deus das coisas grandes. Ele vai te dar pão como sinal. Ele vai te dar pão como sinal para você dar conta que Ele levantou para intervir na sua vida. Mas quando te dá pão, Ele recua para sentar no trono, para começar a reconstruir a sua vida. E Ele é Deus das coisas grandes para reconstruir a sua vida. E Ele tem que sentar no trono para declarar que haja luz. Para declarar que haja luz. Aleluia. Aleluia. Sente em nome de Jesus. Jesus. Ele andou sobre as águas com este propósito, porque eu já tenho as ovelhas que eu vou realizar a minha grandeza sobre eles. Alguém vai dizer: na minha vida Ele já me visitou, Ele tem me dado pão de cada dia, mas por que não estou a viver a grandeza dele? É aí onde entra a segunda história. Vem a diferença entre a primeira e a segunda. Na primeira história, a Bíblia diz: quando Jesus desceu, encontrou. Mas na segunda história, ele diz: estavam comigo. A Bíblia não diz ele encontrou. A Bíblia diz: estavam comigo. Marcos 8, 1 a 9. Quem não estava a passagem, essa segunda passagem, a mesma história, mas no tempo diferente. Aleluia. No capítulo 6, ele encontrou o povo, sentiu compaixão deles, começou a ensinar. Os discípulos vieram para dizer: o tempo já estava a passar e o lugar era deserto. Mas na segunda história é diferente. Na segunda história, não são os discípulos que vieram falar, mas é ele que chamou os discípulos. Aleluia.
Amen. Gente, faz favor. A Bíblia diz: Bíblia lobi. Ele Ye. chamou Abengi. os discípulos. Ba ye koli. E ele E ye. diz Alobi. aos discípulos: Na ba ye koli. tenho compaixão Na yoki mawa. deste povo, Yalibotoyo. porque estão comigo Po bazananga. há 3 dias Mikolo sem misako. comer Sankolia. nada. Eloko. Já não são o povo que ele encontrou, Esa susaliboto. mas é o povo que estão com ele. Esa liboto bazana ye. Amen. Aleluia. Que bona Yahweh. Aleluia. Que bona Sente, Yahweh. faz favor, que Deus abençoe de propósito. Aí já entrou a diferença. Wana bokese nekoti. Povo que ele encontrou Liboto yakuti. é um povo que ele estava a trabalhar Esa liboto za kosala. para transformar eles Boya bongo la bango. das suas ovelhas. Na bapate na ye. Mas este povo Kasi liboto yo. já tinham se tornado Ba bongo na ki deja. a ovelha. Bapate. Ele já não trabalhava, E basa ki susute. ele Ye. já não trabalhava Sala ki susute. para transformá-los Boeta bongo la bango. de ovelhas. Na pate. Eles já eram ovelhas. Bango basa ki ja bapate. Vê a diferença. Sala bokese ni. Eles não pediram nada. Bango basinga kelo kote. Também não falaram que estão com fome. Baloba ki peti bazana. Também não falaram que estão com sede. Baloba ki peti bazana. Eles só estavam com ele. Basa ki kaka na ye. Quem se preocupou que eles estavam com fome é ele. Ah, mitungisa bazaki na nzale sala ki. É ele que se preocupou Inda mitungisi. que eles Ete bango. estão com fome. Bazana nzala. Olha a linguagem dele. Ala langage na Se ye. eu deixar eles Soki na tiki bango. voltar em casa Songa na ndako. de jejum, Na kokira bango. eles vão cair no caminho. Aí eu não entendi que Jesus estava com as ovelhas dele na igreja. Bazaki na papa. Aleluia, aleluia. E ele estava com as ovelhas dele na igreja. Ele disse: hoje é hoje. Eu tenho que alimentar essa ovelha com a palavra pura, para não desmaiar no caminho. Amen. Aleluia. 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 Sentemos-nos em nome de Jesus. Jesus está preocupado na palavra que vai te alimentar. Aleluia. Amen. Está preocupado na palavra que vai te alimentar. E ele sabe que se te alimentar muito bem, você será saudável. Se você se tornar saudável, então você vai lhe dar leite e carne. Aleluia. Aleluia. Jesus quer que você seja ovelha saudável. Aleluia. Agora senta para te contar uma coisa. Na primeira história, ele disse aos discípulos: dá-lhes de comer. Mas na segunda ele não diz isso. Na segunda ele não diz isso. Sabe o que significa essa diferença? Os povos, multidão, está lá fora, que ainda não se tornaram ovelhas. É o teu trabalho, discípulo, de alimentá-los. Traga eles na igreja dele para ele alimentar. Aleluia. Aleluia. Discípulo, vai lá, multiplica 5 pães que você tem com 2 peixes. E ele te deu 5 pães por nada. Quando você é discípulo dele, saiba que ele te deu 5 pães. Ele te deu pão de profeta, ele te deu pão de doutor, ele te deu pão de apóstolo, ele te deu pão de evangelista, ele te deu pão de pastor, ele te encheu com a graça. Vai lá na rua para fazer. Amen. Aleluia. Aleluia. Sabe por que ele te deu 2 peixes? Senta para te contar.
Ele te deu 2 peixes para você não temer nada. Porque se o mundo te pegar para te afundar, baleia vai te engolir, vai te levar onde o Senhor quer que você chegue. Esse é o primeiro peixe. O primeiro peixe vai te engolir, vai te levar onde o Senhor quer que você chegue. Você pode tentar fugir, o mundo pode tentar te afundar, mas o peixe baleia vai te engolir. O estômago dele vai se tornar berço para você. O estômago da baleia vai se tornar berço. O mundo está pensando que aquilo era só peixe. Jonas era militar, estava indo numa missão. Baleia era submarino. Tá brincando o quê? Aquela baleia era submarino. Nenhum radar conseguiu detectar aquele submarino. Submarino chegou até a praia de Jonas, entra, evade eles, ganha todos eles em 3 dias, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Sente em nome de Jesus. O segundo peixe vem para te dar garantia. No segundo peixe, o Senhor quer te dizer: vai só, não olha as tuas condições, não olha a dificuldade. Quando chegar lá, abre sua boca, começa a pregar, dinheiro vai sair na boca de peixe. E ele está te investir em imagem desse segundo peixe. Onde abrir a boca, dinheiro sai. Santo Alola, Bicamo. Quando ele está dizendo: vai na água, Pedro, Etanzou, o primeiro peixe que vai sair, abre a boca dele, lá dentro vai encontrar o dinheiro. E ele está dizendo: Pedro, não se preocupa pelo dinheiro, vai no meu trono, o anzol é rede, vai no meu trono, coloca sua rede, você vai se conectar. Você vai se conectar com o banco da minha graça. Quando Deus te manda numa missão, vou te dizer uma coisa: anzol que você está chamando anzol, no mundo espiritual é cartão multicaixa. Coloca no aparelho, o dinheiro vai sair. É só bater código Jesus, o dinheiro vai sair. Aquilo é multicaixa. Com Jesus não se brinca. Quando ele te manda te dar graça, você vai e ele vai caminhar contigo. Se o mundo tentar te afundir, ele vai te engolir, vai te levar no destino. Não se preocupa daquilo que você vai comer e beber, porque ele será a solução. Aleluia. 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 Sente em nome de Jesus, pastor. Quando nós se transformarmos já os discípulos dele, aí vem a segunda etapa. Antes de ser discípulo, ele dá pão, sobe no trono para começar as coisas maiores. Mas o que faz com que não vivemos essas coisas maiores? É falta da independência psicológica. É falta da independência da fé. A fé está ocupada. A fé está pesada. Está controlada. O que faz com que o Senhor não
pediu eles asingi bango te para dar pão. po bapesa libala. Ele só diz: Yalobi obika estão comigo há 3 dias. bazana mikolo misato Eles estão comigo há 3 dias. bazana ngelongo mikolo misato Se deixar eles voltar em casa, Soki natiki bazonga na ndako vão desmaiar. bakokwea na nzela Olha eles. tala bango Não lhe perguntaram nada. batuni eloko Mas te. olha eles. kasi tala bango Como fazer lolinge nini kosala para alimentar tanta gente no deserto? mpona koliesa ebele na bato na esobe A minha pergunta é: motuna nange ezali não é com eles que ele multiplicou 5 pães? eza na bango te bamultipliaki 5 mapa Não é com eles. eza te na bango Eles não assistiram. bango bamonaki te E ele ia pegar 5 pães eyi kozwa mapa e 5 2 peixes. embisi mibale Multiplicou amultiplie yango 5.000 pessoas. eliesi Oh, homens. 5000 bato 5.000 homens. 5000 bato Sem contar mulher e criança. Só homens. sans kaka kokonte basi ope mibali 5.000. 5000 mibali Multiplicou amultiplie peixe bisi e eles comeram. ebango balie Mas quando esse povo kasi ntango se liboto tornaram ovelhas, babongwami bapate discípulos, bayekoli os mesmos bango que mokolo estavam com ele, oyo bazalaki na ye duvidaram. batie tembe Duvidaram. batie tembe Como lolinge que nini pode alimentar tanta gente okoki koliesama bato ebele no oyo deserto? na esobe A pergunta é: motuna ezali como é que ele alimentou tanta gente no deserto? lolingi nini aliesi ebele na bato na esobe Esqueceram babosani bobosani ali onde é o problema. wana nde esika likambo ezali O núcleo da mensagem de hoje. wana nde motuya O message ya lelo centro da mensagem de hoje. wana centre message ya lelo Onde vem a independência. wape ye dépendance Muitos de nós ebele na biso estamos a impedir tozopekisa o acontecimento bosali das coisas maiores. ya makambo ya minene Porque po ete não temos capacidade toza na makoki te de pensar ya kokanisa naquilo que o Senhor fez para ti ontem. na oyo nkolo asala mpo na yo lobi jésus Aleluia. amen Aleluia. amen Sentemos-nos. tovandi Não temos essa capacidade. toza na makoki oyo te Por quê? mpo na nini As circunstâncias presentes bacirconstance ya lelo fala mais alto ezoloba e molai makasi abafa o que nós beneficiamos ontem. ezokoetufe oyo biso tobenefisiaki Só que lobi nós esquecemos uma coisa. obe biso tobosana eloko Deus, moko quando faça algo na vida de alguém, nzambe ntango asalaki eloko na bomoi ya moto não faz só por fazer. asalaka te mpo Saiba que quando Deus opera algo na sua vida, yeba ntango nzambe asala eloko na bomoi te na yo tirou no nível anterior, alongoli yo na nivo ya te colocou no liboso outro nível. atie yo na nivo mosusu Deus é assim. nzambe aza boye E a tendência dele e tendance na ye é continuar a operar na sua vida. eza kokoma kosala na bomoi na yo Aleluia. amene Sentemos-nos. Temos pessoas toza na bato dentro dessa igreja. na kati ya ntongo oyo Não é porque o vizinho eza te mpo voisin que vem falar contigo. naye kosola na yo Não é porque a vizinha eza te mpo voisine que vem falar contigo. naye kosola na yo Não é porque é amigo eza te mpo eza moninga na yo que ya vem mobali, falar contigo. oyo aye kosola na yo Você nem sequer pediu. yo kuta osengi te Você nem sequer orou yo kuta obondeli te para pedir isso a Deus. mpo osenga yango na nzambe Você dormiu yo olali e Ele próprio eye moko te visitou avisite yo e te falou o que vai fazer na tua vida. e ayebi so akosala bomoi na yo Ele próprio. ye moko Aleluia. Aleluia. yeme Sente-se em nome de Jesus.
Só que quando nós pregamos, algumas pessoas, às vezes, não sei como é que eles ouvem a pregação. Eu acho que o desejo de cada um fala mais alto do que a pregação. Fala mais alto do que a palavra. É por isso que muitos de nós não estamos a conseguir viver a grandeza. Deus te visitou. Ele não é filho do homem para mentir. Deixa eu te contar uma coisa. Ele falou com os israelitas que serão libertos do Egito. Irão em Canaã, terra prometida. Mas ele não falou que vai acontecer no deserto. Na cabeça dele só tinha uma coisa: vamos sair do Egito, vamos em Canaã. Mas eles esqueceram que o Egito e Canaã não é um passo. Não se chega lá a um passo. Há uma distância. Preciso andar para chegar até lá. Deus me disse que foi em Canaã, mas Ele não me diz o que está no meio do caminho. Aleluia. Amém. Aleluia. Sentemos-nos, faz favor, para ganharmos o tempo. O que nós temos que fazer? Segura a palavra de Deus e confia nesta palavra. Se Ele me prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não mente. Se ainda não te deu o que Ele te prometeu, talvez você está no trajetório. Você ainda está a andar. Você ainda está a atravessar o espaço entre a promessa e a concretização. Ele, como é Deus, se você confiar nele, Ele vai cuidar de ti antes de chegar à concretização da promessa que Ele te fez. Ele vai te sustentar no meio do caminho. Aleluia. Sente em nome de Jesus, faz favor. Que Deus te abençoe. Mas por que o povo de Israel demoraram tanto? É a mesma coisa que está acontecendo com muitos de nós aqui. Se Deus me prometeu que vai me exaltar no meu trabalho, Ele próprio me visitou, me mostrou que eu subi no meu trabalho, que eu casei, que eu nasci, que eu abri uma empresa. Deus te mostrou. Ele é fiel. Se Ele te revelar, se Ele te visitar, dizer que a sua vida vai mudar, Ele mudará a sua vida, mesmo que não te dizer quando. Ele mudará. Amém, amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Gente, faz favor e ouve a palavra do Senhor. Acontece que quando eles foram libertos, viram as maravilhas. O mar abriu diante deles. Passaram no outro lado. Andaram um pouco. Sentiram sede. Começaram a murmurar. Quer dizer, Deus que esmagou o exército mais poderoso do mundo, sem vocês lutarem. Esse Deus não é capaz de vos dar água. Irmão, onde você está, você tem a ideia de quando os exércitos das trevas que procuram a sua vida que Deus esmagou? Aleluia. Amém. Gente, faz favor. Deus que fez chover fogo e pedra
não vai conseguir fazer chover água. Se água é coisa que mais ele tem do que pedra. Entre água e pedra, água que é maior. Água que nasceu pedra. Água que nasceu pedra. Porque pedra saiu junto com terra. Ele diz água dentro de ti que sai uma banda seca. E ele chamou a banda seca terra. Terra saiu com pedra, água que ele nasceu. Água é maior do que a pedra. Agora se ele fez chover pedra, não vai conseguir fazer chover a água. Mas irmão, espera ainda. Esse povo não nasceram no tempo de Moisés. Então o que significa dizer? Nasceram muito mais depois do que Noé. Então eles conhecem a história de Noé. Conheciam. Porque os pais deles contavam a história. E agora o Deus que fez chover 40 dias e 40 noites não vai conseguir dar chuva de um dia. Olha, eu entendi uma coisa. Senta ainda. Há muita coisa que não acontece nas nossas vidas. Não é porque Deus não vai conseguir fazer. Também não é porque Deus não quer fazer porque você é pecador. Não é isso. Você que diz nele não faz. Você não quer, ele fica agora sentado. Você que diz pai não faz. Ele te ama, ele não vai fazer. Você que disse nele para não fazer. Vocês esqueceram aquele povo que ele abriu a terra para lhe engolir. Acham que aquilo era a primeira vez? Ele já queria lhes engolir há muito tempo. Moisés disse que ele não faz. Ele não fez. Várias vezes Moisés que lhe disse, pai, não faz. Não bate eles. Não mata eles. Ele não fez, porque Moisés falou. Ele não tinha poder para queimar todo aquele povo que estava lá na Golgota. Não, ele proibiu. Diz, tenha misericórdia dele, não sabe o que estão fazendo. Quer dizer, não dá chicote a eles. São crianças. Quando vão crescer, vão dar conta. Aleluia. Ele proibiu. É a mesma coisa. Se você proibir, ele também não vai fazer. Nós é que estamos a proibir para que ele não concretize as promessas. Porque poder de fazer ele tem. Poder de criar ele tem. Poder de mandar ele tem. Poder de mudar ele tem. Poder de dar ele tem. Poder de fazer ele tem. Poder de transformar ele tem. Poder de tudo ele tem. Poder do poder ele tem. Aleluia! Gente, faz favor, é para vocês verem. Quando eles tinham 5 pães, ele multiplicou 5.000 homens. Comeram e sobrou 12 cestos. Quando tinham 5, mas aqui tinham 7. 5. Jesus multiplicou. Mas ele tinha mais. Tinham 7. Mas duvidaram. 7. Mas duvidaram. As nossas dúvidas cria barreira. As nossas dúvidas alastram o tempo.
Quanto mais duvidar, boni boni kotia tembe mais demorará a tua resposta. wane ko umela ke yano na yo Quanto mais duvidar, boni boni kotia ke tembe por causa das suas circunstâncias, bona tina circonstance nango o tempo da concretização da sua promessa também vai demorar. boko kisamela kana yo peso Muita gente, berena bata por causa das bona circunstâncias, tina circonstance se apegam com as circunstâncias, mikangire ba circonstance olham as circunstâncias, analisam as circunstâncias, abandonam a promessa babwaka kelaka e começam a agir ebani ko agir segundo as circunstâncias. olandisa ma circonstance E muitas das vezes, ebelina tango as circunstâncias nos criam tristeza. ekelaka biso mawa Tristeza mawa abafa o nosso interior etufaka kati na biso e cria amargura. ekelaka mawa E amargura emawa nasce ódio e rancor. ebotaka ene pe rancœur Quando uma pessoa se torna uma pessoa amarga, tango moto akomaka moto ya essa amargura produz rancor. lolo yemema Você não é má pessoa, ozana yo moto mas te faltou conhecimento. kasi ezangi yo Estás a agir errado. ozo agir mabe Quer dizer, está a afastar a própria tua promessa. elingi ozobengana yo moko elaka Ei, eu não sou de meu Deus, me prometeu, mas está a demorar tanto. O que eu estou a viver, a minha idade. Então você também está a olhar o tempo. Também está a olhar o deserto. Mar vermelho abriu na sua presença. Mas você está murmurando porque te faltou água. Deus que te fez homem, conforme que você está aí de cabeça aos pés. Os médicos estudam anos e anos para estudar como reparar a peça do corpo. Deus não reparou, não repara. Deus fez. Deus não estuda corpo, Ele fez o corpo. A ciência estuda a humanidade. Deus não estuda a humanidade, Deus fez a humanidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Senta para te contar uma coisa. Eles podem pegar facas e cortar, cozer aí, não sei se é o que, para cortar o tumor, cheguei lá depois fecha, piá. Você ainda fica muito tempo, não come isso, não come aquilo. Ai, me vira assim. Mas Deus pode tirar aquela doença sem você dizer ai. Sem dizer, me segura aqui, me levanta aqui, me levanta. Deus pode. Aleluia. 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 Sente, faz favor. Ele pode. Sim, Senhor. Nós diminuímos o poder de Deus nas nossas vidas. Uma das coisas, pegamos os profetas e pastores, colocamos no lugar de Deus. Entramos na idolatria e isso afastou o poder de Deus ao nosso meio. Temos que colocar Deus no lugar dele. Pastor fica no seu lugar. Lugar de Deus é de Deus. Aleluia. Aleluia. Sente, faz favor, o tempo está acabando. As dúvidas que as circunstâncias nos traz afasta, alarga o tempo. É por isso muitos de nós, as promessas estão a demorar. Há pessoas aqui nessa nossa sociedade já chegaram ao ponto a dizer com o grupo dele que até hoje o que profetizaram para ti não se concretiza. Era falsa profecia. Não, cuidado. A profecia era verdadeira. Você que foi falsa ovelha. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
Santo nome de Jesus Cristo. A profecia é verdadeira. A ovelha que é falsa. Ovelha chebo. Aí no sacrifício você não entra. Você chebo ainda por cima com mancha. Aleluia. Ale. Eu só disse ale. Você tem que dizer aleluia. Amém. Esse é o problema. A nossa maneira de gerir as circunstâncias faz com que as nossas promessas se afastem cada vez mais. Porque Deus é assim. Irmão, vem. Se ele se comportar mal, eu tiro. Avança mais. Eu também vou recuar sempre. Porque ele quer e eu também vou recuar sempre. E agora ajoelha. Ah, assim tá bom. Pode ir. A graça do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senta para te contar uma coisa. Muita gente na igreja, basta sentir que pregação lhe picou, já não vai vir na igreja. Então você não vem, eu também vou recuar. Você não vem porque você se irritou. Se irritas contra quem? Contra mim? Não, eu só falei. A boca é minha, mas a palavra não é minha. Aleluia. Quando você se irrita, você está se afastando da tua promessa. Porque eu vou receber a minha. Em nome. O tempo está acabando, meu pai. Deus é assim. Você está aproximado, ele está te pica. Você está aproximado, ele vai te dar coxiga. Você tem que notar que pico é demais. Ajoelha só. Dane papai, se vai me matar, então me mata só já. E eu vou ficar mesmo aqui na espera. Você que sabe se vai me fazer o quê? E eu mesmo estou aqui na tua presença. Você me prometeu. E eu vou esperar. Se vai me mata só mesmo. Em nome. Aleluia. Senta, pode te contar uma coisa. Meus irmãos, não vamos esquecer essa coisa. Em nenhuma parte da Bíblia a Bíblia diz: os casados estarão no paraíso, os solteiros estarão no inferno. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz: os que nasceram fizeram 28 e 30 filhos, tem lugar no paraíso. Quem não nasceu nenhum estará no inferno. Não. Então não abandona o caminho do paraíso por causa do casamento, ou do filho, ou do emprego. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque lá no paraíso haverá casados e solteiros. No inferno também haverá casados e solteiros. Os que serviram a Deus, paraíso. Os que serviram ao diabo, inferno. Ai, senta em nome de Jesus. Não espera que o outro serva a Deus. Como muitos dizem: ah, não estou a ver Deus em ti. Você vai olhar Deus em mim? Olha em ti próprio, vai olhar em mim. Deixa eu vou olhar Deus em mim, Você também olha Deus em ti. Está olhando Deus. Ainda está perguntando, não sei se você quem é. Você que vai perguntar se eu sou quem é? Você sabe de onde eu saí? Não briga com neto, não toma funso. Aleluia! Aleluia! Ah, sente não.
Não brinca com o neto do teu manfunço. kosakana te na koko Se te brincar, eu te como. soko sakane na lieyo Feiticeiro dos feiticeiros. ndoki abandoki Olha, tala eu ngai mando os feiticeiros na igreja para eu orar porque estão com medo de mim. natindaka bandoki na eglise babondela po bazobanga Não entenderam, né? bososoli te Muitos de nós ebelela biso fugimos na igreja para orar tokima eglise para o feiticeiro não te comer. pondoki aliayo te Mas os feiticeiros que vão na igreja orar porque estão com medo que eu vou lhes comer. nga bandoki bakelaka na eglise kobondela po bazobanga nga nakodunda bango oi omeki na tundi yo Aleluia. yoibo Aleluia. yoibo Sente, faz favor. Você tem que começar a mandar os feiticeiros orar. yo senga bana kotinda Tá bem, bandoki olha, kobondela não entre nas brincadeiras de algumas pessoas aqui, porque eu sou. Não! Você começa a ferver. Quando chegar na tua casa, você pode dormir sem orar, nem o feiticeiro vai te tocar. Em nome! Aleluia! Ah, meu Pai que está no seu tempo está acabar. Aleluia! 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 Gente, em nome de Jesus. A pessoa que tem Cristo, você perde o filho, você diz que são os feiticeiros. Não são os feiticeiros, porque aquele filho também não é vosso. O dono dele lhe recebeu. Vocês esqueceram? O do Job também não recebeu. O diabo que matou, Deus que mandou. Aleluia. Quem é de Deus, ninguém pode te tocar se Deus não mandar. E se Deus mandar te tocar, saiba que você não está perdendo. Se Deus te mandar te tocar, você não está perdendo, você está ganhando. Porque quem mandou te tocar é o seu pai. Quando o teu pai te manda te tocar, porque está em direito a uma coisa. Aleluia! Aleluia, igreja! Senta para dizer uma coisa. Jesus não exalta as circunstâncias que está passando. Não teme as circunstâncias que está passando. Essas circunstâncias, a pergunta é: por que só está a ferver agora? Quando você estava na zunga, essas coisas não aconteciam. Agora que você aceitou Jesus, tantas lutas, tantos problemas, tanta falta, tanta seca, Nini kaka, oyo nini, oi. Aleluia. Irmã Débora, bebe água, vamos ferver. Olha, igreja, me dá uns 5 minutos, amém? Para terminarmos a mensagem, porque o culto tem que terminar aqui no 30. Mas já estamos no 30, me dá mais uns 5 minutos. Se permitir, eu vou avançar. Se não permitir, vou parar. Posso? Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Jesus. Quando estavas na zunga, essas coisas não aconteciam, porque a tua promessa não estava a ferver, a tua estrela não estava a brilhar. É por isso ninguém estava a te procurar. Mas quando a estrela brilha no céu, aí só virá de oriente para te procurar. Haverá de morte para te encontrar, porque a tua promessa está chegando. Olha, quando a promessa se aproxima, a luta aumenta. Senta para te contar uma coisa. Jesus, na zunga não há luta, porque você está no Egito. Na zunga não há luta, porque você está no Egito. A luta tem que surgir. Olha, nenhuma malequita, Malequita, fala mesmo, Malequita.
nenhuma malequita apareceu para lhes combater lá no Egito. Por que não apareceram? Se eles não eram exército, eles eram escravos. Malequita não foi lá para quê? Por que a malequita só apareceu no deserto? Sabe por quê? Porque malequita apareceram porque ouviram falar que teu Deus fez no Egito. Estão com medo porque você está vindo na direção deles. Olha, o seu avô levantou porque ouviu falar o que teu Deus fez no marido de noite. Ouvi falar no que o seu Deus fez na mulher de noite. Ele sabe que marido de noite já não está. Mulher de noite já não está. E você agora está aí na direção dele. E ele vai levantar para te combater. Os colegas vão levantar para te combater. Os vizinhos vão levantar para te combater. Até a própria sua família vai levantar para te combater. Porque as coisas estão acontecendo. A tua promessa está aproximando. Não se entrega nas circunstâncias. Não teme circunstâncias. Aguenta firme. A promessa já foi declarada. A estrela já está a brilhar. A luta virá em todas as direções. Até pessoas que você confia vão te combater. Por quê? As circunstâncias vai envenenar a mente deles. Vão esquecer a profecia. Vão esquecer a promessa de Deus. Por esquecer a promessa de Deus, o tempo deles vai recuar. Mas você e eu que estamos a ouvir essa palavra, você que está me acompanhando online, não recua atrás. Não olhe as circunstâncias. Levanta. Acredita na promessa. Segura a promessa. E avança. Você que está aqui, não tema as circunstâncias. Se Deus te prometeu, ele vai se concretizar. Se Deus te prometeu, ele vai concretizar. O mundo querer como não, ele vai concretizar. Permaneça firme. Não recua atrás. Permaneça firme. As tuas empresas têm encontrado barreira. Você esqueceu o que Deus já te mostrou de ser grande empresário, uma grande empresária. Você esqueceu que Deus te mostrou nos sonhos. Não esqueça por causa das circunstâncias. Porque o que você está fazendo está dando certo. Não recua atrás. 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 As coisas não estão bem. Permaneça firme. Confia em Deus. Se humilha. Fica nele. Se quiser me matar, vai me matar aqui. Não vou estar aqui de joelho. Vou te esperar mesmo aqui. Faça de mim o que quiser. Eu fui criado pela sua vontade. Poder da palavra liberta. 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 A palavra verdadeira liberta. Poder da palavra. Não precisa de mão. Quando a palavra entra como uma flecha, a palavra liberta. Olha, não teme as circunstâncias. As circunstâncias vêm para te recuar atrás. As circunstâncias vêm para te travar. Não tema. Não tema. Confia nele. Começa a clamar ele. Começa a clamar ele. Diga, Senhor, me dá força. Declara. Quebra todas as barreiras que está a travar as tuas promessas. Quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Quebra
Quebra as barreiras. Quebra as barreiras que está a travar as tuas promessas. Você sabe que Deus já falou contigo. E Deus já confirmou a muita gente do teu ministério, da tua missão, da tua vida, do teu casamento, do teu filho, da tua saúde, dos teus projetos. Deus já falou e confirmou a muita gente. Por que está perturbando a tua mente? Por que está perturbando o seu coração? Nos pensamentos, nos cálculos. Quem confia em Deus permanecerá firme. Oh Jesus, confia em Jesus. Confia em Jesus. Começa a quebrar as barreiras. Quebra as barreiras que estão impedindo a evolução da tua casa. Quebra as barreiras que impedem as tuas promessas. Se é no teu caráter, quebra tudo. És uma pessoa nervosa. Quebra. Seja liberto. Seja liberto. In the name of Jesus. Fogo. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Liberta os cativos. Quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Aleluia. 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 Quebra as barreiras. Quebra. 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 Quebra! 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 Quebra as barreiras! In the name of Jesus! Quebra as barreiras! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Quebra as barreiras! Quebra as barreiras! Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Todas as barreiras que complicam a sua vida. Todas as barreiras que complicam a sua vida. Quebra. 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 Continua a quebrar com autoridade as barreiras que estão impedindo a tua evolução. Toda a força que levantou contra você, que te deixa em paz, 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 que te deixa em paz. Tudo que te impede, tudo que trava a sua vida, que te deixa em paz, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Jesus. Quebra. Quebra. Manda fogo. Fogo. Manda fogo. 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 Quebra tudo. Quebra tudo. Quebra tudo. Quebra. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Alléluia. 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 Jesus. Jesus. Santo dos santos. Mo santo, mo santo. Santo dos santos. Mo santo abassanto. Santo dos santos. Mo santo abassanto. Obrigado, Senhor. Matondo colou. Deus das maravilhas. Le Dieu des merveilles. Deus que opera maravilhas. Le Dieu des Deus que opera maravilhas. Le Dieu qui opère le merveille. Que as barreiras caem. Declaro em nome de Jesus. Que as tuas barreiras caem em nome de Jesus. Que os seus inimigos caem em nome de Jesus. Que o poder do Senhor toma conta. Que o poder do Senhor toma conta da sua vida. Tudo que é das trevas, que te perturba, que te deixa em paz agora. Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua mão direita. Jesus. Ora junto comigo. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu acredito no seu nome. Oh grandioso Deus. Oh santíssimo Deus. O Criador do céu e da terra. Deus dos exércitos. Eu confio no seu nome. Eu acredito no seu poder. Através do seu poder, eu declaro na minha casa, na minha vida, no meu corpo, na minha família, tudo que não vem de ti, que reina na família, e eu declaro em nome de Jesus, essa força maligna obedeça agora. Eu te ordeno: fora! 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 Em nome de Jesus, eu declaro tudo que vem do diabo, feitiço que vem do diabo, que lançaram contra mim para destruir a minha vida, para destruir a minha casa. Eu declaro poder maligno em nome de Jesus. Queima! 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 Em nome de Jesus. Se pegaram a minha foto, a minha roupa, ou qualquer coisa que me pertence, levaram nas casas escuras para me destruir a vida. Eu declaro o fogo do Senhor entra na casa do quimbandeiro, entra na panela, entra embaixo da terra onde enterraram as minhas coisas para me destruir. Senhor, que o seu fogo queima, 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 em nome de Jesus. Se colocaram o meu nome na lista maligna para travar a minha evolução, para travar o meu sucesso, para travar a minha vida, eu declaro pelo sangue do Cordeiro que o meu nome desapareça
naquela lista. Em nome de Jesus. Um buraco que cavaram para me enterrar, que eles próprios entram no buraco e se enterram. Em nome de Jesus. O feitiço que lançaram contra mim, que volta contra eles. Em nome de Jesus. 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 Amém. Aplaudimos. Aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos. Que o Senhor nos abençoe. Que a palavra dele tenha efeito nas nossas vidas. Que haja sucesso. Que haja respostas na vida de cada um de nós, através das orações fervorosas que fizemos. Ele é um Deus fiel. Confiam, acreditam, não temem as circunstâncias que vai se apresentar. Porque quem se apega com as circunstâncias afasta as abengana kabilaka bobengana tebilaka tokoleka leta pasuka pe tokobima. Deus tem melhor pra mim. Deus tem melhor pra mim. E que perdido for, o que perdido for, Deus tem melhor. Deus tem melhor pra mim. Na minha vida, Deus tem melhor pra mim. O que perdido for, o que perdi, não foi. O que perdido for, o que perdido for. Deus tem melhor pra mim. Deus tem melhor pra mim. Oh, Ele é melhor pra mim. Na minha casa Ele é melhor. Deus tem melhor pra mim. Na minha igreja Deus tem melhor pra mim. O que perdido for, 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 o que perdido for. Não, não, não. O que há, não, não. Se compara. O que é divino. Se compara. O que é divino. Não se compara. Meu Deus. Não se pode se comparar. Não se compara. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim.
tudo aquilo que perdido for, ouvirei sua voz, te abençoar. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei sua voz, te abençoar. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei sua voz, te abençoarei. Oh, te abençoarei, te abençoarei. Quando virei a sua voz, te abençoarei. Quando senti a glória do Senhor, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Na minha vida, na minha alma, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Te abençoarei. Meu rei, sempre te abençoarei. Oh, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Meu Deus, te abençoarei. Te abençoarei. Olha, vivo não, mas eu já estou crucificado com Cristo. A glória vivo não, mas eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. A glória vive não, mas eu já estou crucificado, oh, com Cristo. A glória vive não, mas eu